Uma antiga mensagem está armazenada em nosso DNA. 22 de março de 2019. Nosso DNA é incrível, e nosso código genético exclusivo levanta muitas questões sobre nossa existência e papel no universo. Conteúdo da matéria ainda necessitando informações adicionais ou provas mais concretas para constatar a veracidade dos fatos, mesmo se vindo de fontes fidedignas. Uma antiga mensagem está armazenada em nosso DNA. O DNA tem uma forma única de dupla hélice, como uma escada torcida, e encontramos esse código genético único em todos os organismos vivos. Conquistas científicas recentes nos forneceram mais informações sobre esse incrível código genético, mas não há dúvida de que nosso DNA ainda permanece sendo um mistério científico. Por que alguém colocaria uma mensagem em nosso DNA? Agora, suponha que alguém quisesse armazenar uma mensagem permanente que só deveria ser acessível aos humanos, uma vez que eles atingissem um nível adequado de consciência combinado com o conhecimento científico apropriado. Onde esta mensagem antiga deve ser guardada sem o risco de ser destruída? Uma teoria instigante sugerida por alguns cientistas sugere que nosso DNA pode conter uma mensagem antiga única. O professor Paul Davies, do Centro Australiano de Astrobiologia da Universidade Macquarie, em Sydney, sugeriu anteriormente que uma mensagem alienígena pode estar escondida em seu DNA. Nosso próprio genoma tem uma enorme quantidade desse lixo dos vírus que subiu a bordo ao longo da história evolucionária. Então, se os vírus puderam, os ETS podem fazê-lo, e parece-me que além de vasculhar os céus por ondas de rádio com uma mensagem codificado, poderíamos vasculhar os genomas terrestres que estão sendo sequenciados de qualquer maneira, para ver se há uma mensagem do ET codificada nela. Você sabe, pode ser uma sequência impressionante de bases de nucleotídeos, o famoso alfabeto de 4 letras que a linguagem da vida usa, G, C e T no DNA. Isto poderia soletrar algum tipo de mensagem que atraísse nossa atenção. Agora, é claro que esta é uma ideia maluca. Não estou sugerindo que realmente exista uma mensagem dos ETS em genomas. O que estou dizendo é que esse é o tipo de pensamento que precisamos. Talvez não seja mais louco do que esperar que ela esteja encapsulada em ondas de rádio vindas do céu. Dr. Paul Davies, quais são as implicações de se encontrar uma mensagem antiga em nosso DNA? Seria exagero pensar que todos nós podemos carregar um cartão cósmico alienígena em nosso DNA. Em seu livro The Language of Life, George Beadle escreveu: a decifração do código do DNA revelou uma linguagem tão antiga quanto a própria vida, uma língua que é a língua mais viva de todas. Alguns anos atrás, havia rumores de que cientistas da Universidade de Harvard haviam encontrado uma mensagem de Deus localizada dentro do DNA humano. Foi relatado que a mensagem dizia: "Olá, meus filhos. Este é o Senhor, o único e verdadeiro Senhor. Você encontrou o segredo da criação. Agora compartilhe pacificamente com o mundo." Esta seria uma notícia fantástica, se fosse verdade, mas toda a história foi criada por um jornal satírico online, e destinava-se apenas como entretenimento. Infelizmente, a maioria das pessoas, e alguns jornais, não perceberam isso e espalharam notícias sobre essa descoberta como sendo verdadeira. Poderia haver realmente uma mensagem secreta projetada para nós, ainda esperando para ser descoberta. Crédito: mensagetoyagle.com. O que pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram foi a resposta para um antigo mistério do código genético. Os cientistas há muito tempo especulam se códons sinônimos realmente produzem os mesmos aminoácidos, ou se eles representam um segundo código genético oculto. Os pesquisadores de Harvard conseguiram decifrar o segundo código, e a resposta pode conter a esperança de desenvolver novas técnicas para combater as bactérias resistentes. Claro, só porque uma revista satírica espalhou notícias falsas não significa que devemos excluir a possibilidade de haver uma mensagem oculta antiga em nosso DNA. Os cientistas simplesmente ainda não a encontraram. Muitos se perguntam o que aconteceria se os cientistas um dia descobrissem uma mensagem secreta em nosso código genético.
Quais são as implicações reais de conhecer a sequência do genoma humano? Como o público reagirá? Uma mensagem em nosso DNA poderia ser uma prova de Deus. Katrin Weigmann diz. A empresa Decode Genetics usa o slogan Decodificando a linguagem da vida em seu site corporativo. Através dessas metáforas, o leigo percebe a humanidade como desmistificada, com seus segredos revelados. De entender o genoma como uma mensagem codificada, interpretá-lo como um texto, livro ou linguagem não é tão absurdo. Essas metáforas transmitem um importante princípio científico. Uma sequência de uma variedade limitada de blocos de construção, como letras e um texto, que pode transmitir uma mensagem. Os cientistas chamam o genoma humano de livro humano da vida, e eles podem estar corretos. Mas, como diz Weigmann, chamá-lo de narrativa ou livro-texto implica que ele é escrito com intenção e deve ser lido por humanos. Isso é confuso em sua intenção, e o público-alvo interpreta mal o papel dos cientistas. Em vez de descrevê-los como observadores externos tentando desvendar a complexidade da vida, eles são exibidos como parte do processo, como aqueles que pretendem ler e interpretar a mensagem escrita no genoma. Mas quem é o autor? O nosso DNA oferece evidências de um Criador cósmico,